Bom, então vamos lá, gente. Começando mais uma caminhada, concurso SEC, né? A gente está dando pontapé inicial hoje, e excepcionalmente, normalmente aqui a gente começa os cursos quando os editais saem. Só que cada vez mais eu tenho falado para o pessoal, não dá para esperar o edital sair, né? Comecem a estudar antes. E nós estamos hoje com 2 cursos pré-edital. E é muito legal que a gente tem um número considerável de alunos na turma do MP e nessa turma agora que está começando da SEC. Né? Ela está pequenininha ainda, mas ela está aumentando aos poucos. É uma turma que eu acredito que meados de maio vai estar com um número considerável de alunos. Isso é muito legal, porque o pessoal começou a observar isso. O edital do Estado vai sair, está para sair. A gente não sabe quando exatamente, né? Mesma coisa me perguntaram, o professor, o edital e o preparatório para Salvador. Eu até estava comentando hoje, Salvador é meio complicado, né? Porque nós fizemos um preparatório no ano retrasado de coordenador pedagógico, que o edital estava iminente para sair, e o edital até hoje não saiu. Né? Então, é certo, o edital deve sair esse ano, até porque é ano eleitoral, todo mundo gosta de aparecer bem na fita, deve sair, mas a gente está aguardando um pouquinho mais, mas a gente vai ter essa turma também da Prefeitura de Salvador. Mas, assim, essa turma que a gente está começando hoje, do preparatório do Estado, ela é importante porque a gente vai se basear nos últimos editais do Estado, no último especificamente, que é um edital que tem uma base muito grande da questão pedagógica. E isso acaba servindo como parâmetro para todos os outros concursos, né? Seja de Salvador, que vai sair, seja de São Francisco do Conde, que vai sair, seja de Catu, que vai sair, todos esses a gente sabe que está para sair, porque ou tem recomendação do Ministério Público, ou já tem contratação de banca, né? Ou o prefeito já deu declaração de que vai sair, então a gente sabe que esses concursos vão sair. E aí, quanto antes a gente se prepara, melhor. E aí, para começar essa nossa caminhada, nós tivemos agora, recentemente, finalmente, depois de muito tempo, a aprovação do novo PNE. E, assim, concursos que o edital já saiu não levam o novo PNE em consideração. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui que ninguém vai fazer, mas só para vocês entenderem. Está tendo um concurso para a Prefeitura de Maceió. Né? O edital saiu já tem um tempo. O novo PNE não vai entrar nesse concurso. Não vai entrar. Se por um acaso cair alguma coisa de PNE, vai ter que ser do PNE antigo. Porque, geralmente, o que acontece? As legislações só valem até o lançamento do edital. Então, tudo que saiu pós-edital não entra no conteúdo programático. Então, isso quer dizer o quê? Que os próximos editais que saiam agora, eles já vão levar em consideração o novo PNE. E o PNE é algo importantíssimo. Né? Claro, a gente já falou inúmeras vezes, mas eu acho que é importante a gente frisar. O que é o PNE? O objetivo do PNE, do Plano Nacional de Educação, é que você tenha um planejamento da educação. Como funciona no Brasil a educação? Entrou o prefeito, o governador, o presidente, seja quem for. Aí ele constrói um programa de construção de escolas, um programa de educação integral, maravilhoso e tudo mais. Ele fica 4 anos. Quando passa os 4 anos, entra um novo prefeito. O que o novo prefeito faz? Muda tudo. Muda tudo para dizer que foi ele. Ou seja, não existe um compromisso com a continuidade do planejamento, do processo de educação. A preocupação não é a educação. A preocupação é fazer alguma coisa para chamar de seu. Quantos prefeitos, quantos governadores já vi? Não vou continuar isso, porque é colocar a azeitona na empada dos outros. Olha a mentalidade dos nossos políticos. Então, qual é o objetivo de você ter um Plano Nacional de Educação? Primeira característica, ele é decenal.
ele é para 10 anos. Então, ele vai ultrapassar a tua gestão. A gestão ali é de 4 anos, você pode ficar até 8, só que o plano é para 10 anos. Então, o objetivo é o quê? É um planejamento de longo prazo. É você olhar lá para frente, aonde eu quero chegar. E para você chegar lá, para você alcançar aqueles objetivos, você tem metas e estratégias. E esse é o objetivo do Plano Nacional de Educação. O novo plano, que foi sancionado agora, recentemente, ele traz metas e estratégias, muitas similares ao último PNE, mas outras novas. E é isso que a gente vai começar a ver nesse início do nosso curso. Né? Eu optei por a gente começar justamente por ser algo totalmente novo. Né? A gente vai começar falando do PNE, depois a gente vai falar de gestão democrática da educação, que é um tema que está caindo demais em todos os concursos. E tem gente errando besteira nisso, então a gente vai falar sobre isso e mostrar quais são as pegadinhas, o que aparece, né? Mas, sobretudo, vamos conhecer um pouquinho do Plano Nacional de Educação, que é muito importante. Obviamente que nós não vamos conseguir completar todo o Plano Nacional de Educação hoje. A ideia é que a gente trabalhe esse plano em 2 ou 3 aulas. E aí depois a gente vai fazer uma bateria de exercício para a gente poder fixar esses pontos, ok? Então vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Esse material, para o pessoal do preparatório, que já é aluno, vai estar no Classroom, que eu vou estar compartilhando com vocês depois. Mas para quem não esse material dessa aula, a gente vai compartilhar depois para quem quiser, tá? É só entrar em contato lá com o WhatsApp do Polo e a gente vai compartilhar com vocês esse primeiro material, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, é o número da lei, né? Lei 15.388, de 2026, instituiu um novo Plano Nacional de Educação com vigência de 10 anos. Então, ele vai de agora até 2035. Então, vamos lá para conhecer um pouquinho do que é esse PNE. Então, é aprovado, né? O artigo 1º ele vai falar, vai justamente falar sobre a aprovação do PNE, com duração de 10 anos, a contar da publicação dessa lei. Ela foi publicada agora, finalzinho de início de abril, né, para cumprir o disposto no artigo 214 da Constituição, que a gente já viu que diz o artigo 214, né? Ele fala justamente da instituição no Plano Nacional de Educação em formato decenal, a cada 10 anos, né? E aí, o artigo 2º, ele vem com algumas definições muito importantes, porque tem gente que confunde o que é meta, o que é estratégia, o que é diretriz e o que é objetivo. E são 4 situações que vão aparecer ao longo da lei, tá? Então, para os fins desta lei, consideram-se diretrizes, orientações gerais que fundamentam a formulação dos objetivos, das metas e das estratégias deste PNE, a serem consideradas pelos governos das diferentes esferas federativas. Então, o que são diretrizes? Diretrizes são as bases nas quais se apoia um PNE. É em cima dessas bases, é em cima dessas diretrizes que são formulados os objetivos. Uma vez formulados os objetivos, são desenhadas as metas e definidas as estratégias. Então, a base de tudo são as diretrizes, né? E o que são os objetivos? O objetivo, todo mundo sabe o que é, né? São as mudanças que se espera, né? Aonde a gente quer chegar. Então, o objetivo, as mudanças esperadas em relação aos problemas identificados que resultem da implementação de políticas educacionais pelos governos das diferentes esferas federativas. E o que são metas? Meta é uma referência, seja de maneira qualitativa ou quantitativa, né? Então, metas, referências qualitativas e quantitativas que permitem verificar o alcance das mudanças expressas nos objetivos dentro de intervalo de tempo determinado, com base na implementação de políticas educacionais pelos governos das diferentes esferas federativas. Então, assim, se eu digo que o meu objetivo é universalizar não. Meu objetivo é ampliar a educação integral. Isso é meu objetivo. A meta vai me dar uma referência de quantidade ou de qualidade.
Como, por exemplo, 50% das escolas oferecerão educação integral em tempo integral. Isso é uma meta. Eu estou instituindo uma referência, aqui no caso, quantitativa. Tá? E as estratégias? O que seriam as estratégias? Estratégias são ações que a gente usa para alcançar, né, determinadas metas. Como é que eu vou fazer para alcançar aquela meta? Então, a gente tem três estratégias. Estratégias, então, são ações propostas aos governos das diferentes esferas federativas para atingir os objetivos e as metas. Então, para a gente conseguir alcançar o que a gente está pensando, a gente precisa traçar uma estratégia. Como é que eu vou fazer, por exemplo, para alcançar 50% das escolas em tempo integral? Então, as estratégias são formuladas nesse sentido. Tá bom? Então, essas definições são importantes até para a gente não confundir o que é um e o que é o outro. Tá? Agora, vamos começar a ver o texto da lei. A gente falou de diretrizes, né, que são as bases. Quais são as diretrizes desse PNE, desse novo PNE? Né? Então, são diretrizes deste PNE a serem observadas nos planos decenais dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Porque agora, gente, o que acontece? Com a publicação do PNE, deflagrou agora uma corrida para que todos os outros entes tenham os seus planos decenais. Então, uma vez tendo o Plano Nacional de Educação, os estados precisam definir os seus planos estaduais, os municípios precisam definir os seus planos municipais. Né? Esse é o caminho agora, tendo sempre como base o PNE. Porque o plano estadual e o plano municipal não podem contrariar o plano nacional. Ao contrário, eles têm que servir para alcançar, para que as metas do nacional sejam alcançadas. Por exemplo, se lá no plano nacional está falando assim, 50% das escolas serão em tempo integral até o final da vigência desse plano. O município tem que pensar assim, como eu faço para ajudar a alcançar essa meta? Esse é o objetivo. Né? Então, agora, deflagrou esse movimento. A gente tem um plano estadual. Então, agora, os estados precisam fazer os seus planos estaduais e os municípios fazer seus planos municipais. Ok? Então, vamos lá. Mas como é que esses estados e esses municípios vão fazer esses planos? Eles precisam seguir as diretrizes do PNE. Eles não podem se desviar disso. E quais são essas diretrizes? Primeiro, a centralidade do direito à educação, da qualidade, da equidade, da inclusão e da aprendizagem, respeitadas as especificidades e necessidades educacionais dos estudantes, como orientações para a formulação e a implementação das políticas educacionais. 2. O respeito à liberdade de aprender, de ensinar, de pesquisar e de divulgar a cultura, o pensamento, a ciência, a arte e o saber, com base no pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Observem o seguinte, essas diretrizes impedem que determinadas ações antidemocráticas tomem conta dos planos municipais de educação. A gente sabe que existem alguns municípios, né, com vereadores lá, que eles fazem aqueles projetos de lei totalmente malucos, que é proibido ensinar isso, é proibido. Isso é totalmente inconstitucional. Então, o próprio Plano Nacional de Educação, ele fala, os municípios têm que formular os seus planos, mas com base nestas diretrizes. Então, você não pode contrariar o que está aqui. Tá? 3, a promoção dos direitos humanos, da dignidade da pessoa humana, do respeito à diversidade, da sustentabilidade socioambiental e do exercício pleno da cidadania. Isso por si só aqui, esse inciso 3º, ele quebra várias propostas antidemocráticas que a gente vê muito passando por aí. Proibir o ensino de educação sexual. Tem município que fala isso. Porque estão sexualizando os jovens. É justamente ao contrário. Né? E desconfie sempre de movimentos, de pessoas que não querem que as crianças tenham educação sexual na escola.
Porque educação sexual não é para ensinar ninguém a fazer sexo. Educação sexual é para a pessoa entender o seu próprio corpo e saber, principalmente, quais são os limites dele. Saber, inclusive, quando você está sendo assediado ou abusado. E quem é que tem interesse em que isso não aconteça? Não vou entrar nos pormenores, mas eu acho que deu para entender, né? É por aí que a gente vai. Então, vamos lá. 4. A garantia de ambiente de aprendizado plural e do debate crítico de diferentes perspectivas. Muito se fala no seguinte, a escola doutrina. Não, a escola não doutrina, né? Você pode ter um ou outro professor que comete alguma atitude indevida, mas a escola é um local de debate crítico. Essa visão muito tradicional da educação, ela gosta de trabalhar com uma única verdade, que é aquela verdade imposta pelos colonizadores. O Brasil foi descoberto, a escravidão foi boa para os negros também, tem umas vertentes desse tipo, né? E a escola, o objetivo dela é colocar o dedo na ferida. Mas será que foi mesmo? Mas o Brasil foi descoberto? Mas se já tinha gente aqui, descobriu o quê? Foi uma descoberta ou foi uma invasão? Então, é isso que a escola fomenta, né? 5º, a garantia do direito humano à liberdade religiosa, incluindo a proteção à liberdade de consciência e de crença e de convicção filosófica ou política. A liberdade religiosa ela é um direito assegurado na Constituição. Agora, a gente precisa ter muito cuidado, porque liberdade religiosa é constitucional, só que a escola é laica, o Estado é laico. Então, de maneira alguma, pode ocorrer proselitismo religioso dentro da escola, né? Aquela questão, eu vejo muitos professores falando assim, não, eu sempre começo a minha aula com uma oração. Olha, oração é muito legal você fazer sua oração e tudo, mas o ideal é você fazer isso na sua casa ou na sua igreja, né? A escola é um ambiente laico e a gente precisa respeitar, inclusive, as pessoas que não têm religião. Não, mas todos os meus alunos gostam. Será que gostam? Ou será que eles estão sendo apenas, de certa forma, constrangidos a isso? Essa que é a questão, né? A oração, por mais bonita que você ache, você pode fazer ela na sua casa, você pode fazer ela na rua, você pode fazer ela, né, na igreja, que inclusive é o melhor local para você fazer. Agora, na escola, não. Porque a escola não é um ambiente para isso, né? A escola é um ambiente plural, inclusive para quem não tem religião. É para todas as religiões, inclusive para quem não tem. Por isso que a gente não deve fazer, né? E isso é liberdade religiosa. Liberdade religiosa é a gente respeitar até o fato de outra pessoa não ter religião, tá? O reconhecimento da importância da articulação entre família e escola para o processo educacional. A promoção da cultura de paz e da prevenção à violência no ambiente escolar, a visão sistêmica do planejamento da política educacional e a sua relação com outras áreas do desenvolvimento local, regional e nacional. A intersetorialidade e a interseccionalidade como abordagens para o enfrentamento dos problemas da educação no contexto de cada território. A promoção do desenvolvimento socioambiental, cultural, tecnológico e econômico. O equilíbrio entre as responsabilidades federativas e o fluxo adequado, equitativo e sustentável de recursos para a educação pública, de acordo com os objetivos e as metas da SPNE. A pactuação na coordenação e na implementação das estratégias dos planos decenais de educação, realizada no âmbito das subcomissões vinculadas às instâncias colegiadas do Sistema Nacional de Educação, referidas no parágrafo 9º do artigo 7º desta lei, no contexto do regime de colaboração, olha ele aí de novo, e de participação social como princípios do planejamento educacional, consideradas as especificidades culturais e territoriais. Essa questão a gente vai
ouvi muito falar disso, né, da pactuação da implementação de estratégias dentro do PNE. Porque o PNL vai trazer uma série de estratégias. Só que a gente parte da premissa de que muitos entes federados eles não têm condições de implementar algumas estratégias sozinhos. Eu vou dar um exemplo maior. Universalização de educação infantil e ampliação de educação integral. Muito município pequeno não tem condição disso. E aí é que entra a questão das pactuações, né? O que são as pactuações? São movimentos, né? Geralmente da União ou dos Estados, mas geralmente da União, que fornece assessoria técnica e financeira para que os municípios possam implementar essas políticas. Então, a partir de agora, com a implementação do novo PNE, o que mais a gente vai ver são pactos aparecendo. A gente teve o da educação integral, o pacto da alfabetização. Então, vão acontecer, no decorrer dos próximos anos, vários pactos, justamente para que as metas sejam cumpridas, ok? Calma aí, deixa eu ver aqui o que a Milene falou. A Lei 9955, sancionada pelo prefeito, proíbe a exibição de material sobre a... Não é apenas uma violação ao PNE, Milene, é uma violação à Constituição. A gente sabe que lá nos princípios da educação na Constituição, fala-se da liberdade de ensino. Como é que você vai proibir um material, o que é o Index Prohibitorium, que aconteceu lá na época da Santa Inquisição, voltou a essa época? Isso é uma lei inconstitucional. Ela, obviamente, ela afronta o PNE, mas ela não precisa nem afrontar o PNE, ela afronta a Constituição. Isso daí é só bater lá que ela cai na hora, né? O grande problema que a gente tem. Os nossos legisladores, eles sabem que essas leis são inconstitucionais, porque existe assessoria jurídica dentro das casas. Eles sabem que as leis são inconstitucionais, mas eles fazem isso para jogar para uma plateia, porque tem uma plateia que vocês lembram Dom Quixote lutando contra os moinhos de vento? É exatamente isso. Eles lutam contra coisas inexistentes. E um dos fantasmas, tem o fantasma do comunismo, um deles é a identidade de gênero, né? E que eles chamam de ideologia de gênero. E eles lutam contra isso com uma força, um fervor, que até assusta a gente, né? E esse público, esses políticos, eles jogam para essa plateia, como joga milho para pombo. E serve, mesmo sabendo que é inconstitucional. Porque depois vão falar assim, não, eu fiz a minha parte, mas a justiça é que suspendeu, porque é inconstitucional, né? Então, assim, mais cedo ou mais tarde essa lei cai. Fato. Porque ela afronta a Constituição Federal, né? E lei nenhuma pode afrontar a Constituição Federal. Ok? Então, vamos lá. Onde que eu parei aqui? Eu estava no estratégia política, 100%. Ah, tá. Vamos lá. Inciso 13 agora. A integração do monitoramento da avaliação contínua dos processos de planejamento e de implementação das políticas educacionais. A consideração de múltiplas fontes de dados oficiais, incluindo informações demográficas, educacionais, sociais, econômicas e territoriais, para subsidiar o planejamento, a implementação e a avaliação das políticas educacionais. A democratização dos processos de elaboração, implementação, monitoramento e avaliação das políticas educacionais, com participação e controle social. A análise dos processos e dos resultados educacionais e o uso das evidências decorrentes dessas análises na formulação das políticas educacionais. Isso daqui é importante. Política educacional tem que ser feita com base em evidência. Não pode ser feito com base no achismo. Não, eu vou fazer isso porque eu acho que isso é legal. Não pode ser com base no achismo. Precisa ser feito com base em evidência. Precisa ser feito com base
em processos muito bem estruturados. Educação é uma ciência. Educação não é na base do acho, né? E, infelizmente, muitos dos políticos que estão formulando políticas públicas entendem de educação como eu entendo de astroquímica. Nada, né? Então, é fundamental, e isso é importante ter como uma das diretrizes do PNE, justamente para ilustrar, olha, as políticas educacionais precisam ser formuladas com base em evidências, né? E o inciso 17, a identificação, a valorização e a disseminação das boas práticas e experiências exitosas nacionais e internacionais, respeitadas as diversidades regionais, com vistas à melhoria dos processos de aprendizagem e da qualidade da educação, fundamental, né? Observar o que tem sido feito de maneira exitosa para reproduzir, ok? Bom, vimos as diretrizes, agora vamos ver os objetivos. Quais são os objetivos desse PNE novo, né? São objetivos gerais da educação nacional que orientarão a formulação e a implementação das políticas educacionais pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios no próximo decênio. Ou seja, nos próximos 10 anos, esses são os objetivos gerais da educação que vão à formulação dessas políticas públicas. Então, primeiro, garantir o direito à educação, com ampliação das oportunidades educacionais em todos os níveis, etapas e modalidades, assegurado o padrão de qualidade com vistas à formação humanística, profissional, cultural, científica, tecnológica, crítica, criativa e cidadã dos estudantes. 2. Melhorar a qualidade da educação em todos os níveis, etapas e modalidades de ensino, consideradas as dimensões do acesso, da permanência, da inclusão, da infraestrutura, dos processos educativos e dos resultados de aprendizagem e desenvolvimento. 3. Democratizar o acesso e a permanência na educação básica e superior, consideradas todas as modalidades. 4. Universalizar o atendimento escolar à população de 4 a 17 anos e a oferta obrigatória e gratuita de oportunidades educacionais aos que não tiveram acesso na idade própria, considerados o artigo 208 e 213 da Constituição Federal. Proteger e desenvolver a primeira infância. Superar o analfabetismo absoluto e funcional de jovens e adultos. Superar as desigualdades regionais na implementação das políticas educacionais, superar as desigualdades educacionais e erradicar todas as formas de preconceito de origem, raça, cor, sexo ou idade e quaisquer formas de discriminação. Fortalecer... Só um parêntese. Não sei se vocês viram recentemente um deputado federal. Isso passou na televisão, inclusive virou meme aí de Instagram. Ele fazendo... Era a comissão da Câmara que estava justamente discutindo o PNE, e ele falando que ele era contra... Detalhe, ele é negro. Ele é contra que se tivesse essa menção de educação antirracista, que ele era contra isso. Não podia ser... Isso seria educação com viés. Olha a mentalidade, né? Olha o nível da onde... Ou seja, você ser antirracista é você defender ideologia política. Como se... O que ele está querendo dizer é que o racismo seria a ideologia política dele, né? Se por um acaso ele é contra ser antirracista, ora, se eu sou contra uma educação antirracista, eu não me preocupo que a educação seja racista. Isso é óbvio, né? Olha o tamanho do buraco em que a gente está, né? Um deputado federal negro. Bom, vamos lá. Fortalecer os princípios do Estado Democrático de Direito
com ênfase na promoção da cidadania e do desenvolvimento socioambiental sustentável. Eu acho interessante vir essa menção ao Estado Democrático de Direito, porque há algum tempinho atrás, há poucos anos atrás, nós sofremos uma tentativa de golpe de Estado, quando a gente já imaginava que isso estava fora de cogitação, que a gente já estava numa democracia amadurecida, nós sofremos uma tentativa de golpe de Estado, que, graças digamos, as nossas instituições, que ainda que não sejam perfeitas, mas elas que conseguiram evitar isso, porque senão nós provavelmente mergulharíamos num novo período sombrio, como foi o período da ditadura militar, ali da década de 70, 80, né? Foram 21 anos de ditadura militar. Vamos lá. Consolidar a gestão democrática do ensino público. Isso é um dos nossos próximos assuntos, tá? E observem que ele é um objetivo expresso. Consolidar a gestão democrática do ensino público. Valorizar os profissionais da educação e fortalecer as carreiras docentes e dos demais profissionais da educação básica e superior, asseguradas condições de trabalho adequadas. Aumentar o investimento público em educação em consonância com o disposto no artigo 211, parágrafo 7º, e no artigo 214, caput, inciso 6º da Constituição Federal. Artigo 5º. Os objetivos, as metas e as estratégias previstas no anexo 1º desta lei serão cumpridos no prazo de vigência da PNE, desde que não haja prazo inferior definido para metas e estratégias específicas. Vou explicar. Os objetivos, metas e estratégias do PNE, eles têm um prazo de 10 anos. Mas existem algumas metas, alguns objetivos que eles têm um prazo menor. Eles falam, por exemplo, assim, garantir a cobertura de 35% dos alunos em tempo integral até o 5º ano de vigência desta lei. Isso vai acontecer em alguns momentos. E a gente vai ver quando a gente for examinar as metas, os objetivos e as estratégias. Tá bom? Aí vocês vão ver algumas dessas situações. Seguindo, artigo 6º. Os estados, o Distrito Federal e os municípios deverão elaborar seus planos de educação mediante lei específica, de duração decenal, em consonância com o disposto no PNE. Parou porque isso é importante. O PNE foi publicado. Agora, a bola está com os estados e os municípios. Eles precisam preparar os seus PNEs e eles devem estar em consonância com o PNE. O PNE não pode falar uma coisa e o plano estadual falar outra. Ou o plano municipal falar outra. Ele precisa estar em consonância. E detalhe, o plano de educação, o plano municipal, os planos estaduais, eles são elaborados mediante lei específica. Como é que esse processo funciona? Ele é um processo democrático. E isso está especificado aqui nos parágrafos seguintes. Eu vou ler e depois eu vou comentar. A elaboração dos planos decenais de educação dos estados, do Distrito Federal e dos municípios contará com a participação de representantes da comunidade educacional e da sociedade civil, inclusive pela modalidade virtual, considerados os resultados das conferências de educação. Os planos decenais de educação dos estados, do Distrito Federal e dos municípios serão orientados pelas projeções referidas no artigo 1º e do artigo 7º desta lei, relativas às metas nacionais previstas no anexo 1º desta lei. Então, o que a lei está dizendo aqui? O que o PNE diz? A partir de agora, os municípios e os estados deverão realizar as suas conferências municipais e estaduais de educação. E essas conferências, elas vão desenhar o esboço dos planos. Uma vez o plano desenhado, ele vai para o Poder Legislativo, né? Se for o município, Câmara dos Vereadores, se for o Estado, Assembleia Legislativa, para que esse plano seja desenvolvido por meio de um projeto de lei, obviamente que os deputados vão poder alterar, sugerir, acrescentar, para que a lei seja aprovada e posteriormente sancionada pelo prefeito ou governador, e aí o plano entra em execução. Tá? Vamos lá. Artigo 7º. E a gente vai voltar a falar dessas conferências, tá? Porque elas são democráticas. Então, a ideia, por exemplo, Conferência Municipal de Educação de Pororoca da Serra.
A conferência ela é montada com a sociedade civil, com as escolas, com todo mundo discutindo pontos do Plano Municipal de Educação. Então, essas discussões vão sendo feitas até ter a plenária final para discutir o Plano Municipal de Educação e ter o primeiro esboço dele. Com esse desenho desse plano, esse documento é enviado para a Câmara Municipal de Educação para que ela possa, através de um projeto de lei, aprovar, né, criar o Plano Nacional de Educação para ir à sanção do prefeito. Tá? A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios atuarão em regime de colaboração para alcançar as metas e implementar as estratégias deste PNE. Então, quem estuda aqui comigo deve estar careca de ouvir falar de regime de colaboração, né? E, novamente, o regime de colaboração aparece aqui justamente para que as metas sejam cumpridas. Tem município que não vai conseguir cumprir sozinho. Então, a ideia é que eles trabalhem em regime de colaboração. Tá? O INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, produzirá, quando couber, projeções relativas às metas nacionais previstas no anexo 1º desta lei por ente federativo. A ideia é essa, que haja um acompanhamento permanente. O Ministério da Educação editará atos sobre a governança deste PNE. A governança deste PNE disporá, no âmbito do Ministério da Educação, de instância tripartite de negociação, cooperação e pactuação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Os chefes dos poderes executivos dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios editarão atos sobre a governança dos planos estaduais, distrital e municipais em consonância com o PNE. A governança de que trata o parágrafo 4º disporá, no âmbito de cada Estado, de instância bipartite permanente de negociação, cooperação e pactuação entre o Estado e os respectivos municípios. Vocês perceberam? No âmbito nacional, você tem a instância tripartite, União, Estados e municípios. E no âmbito estadual, você tem a bipartite, Estados e municípios. Né? A União oferecerá apoio técnico para articulação, elaboração e execução dos planos estaduais e distritais para que estes, no seu conjunto, contribuam para o cumprimento deste PNE. A ideia é essa, né? Municípios e estados, eles têm os seus planos cujo objetivo é contribuir para que o PNE seja alcançado, né? As metas sejam alcançadas. Os estados oferecerão apoio técnico para a articulação, elaboração e execução dos planos dos municípios que se encontram em seu território, para que estes, no seu conjunto, contribuam para o cumprimento deste PNE. É aquilo, o município contribui com um plano estadual para que eles possam contribuir juntos com o plano nacional. Né? Os gestores federais, estaduais, distritais e municipais adotarão as medidas governamentais necessárias ao alcance das metas previstas nos planos de educação. As instâncias referidas nos parágrafos 3º e 5º são subcomissões, respectivamente, da Comissão Intergestores Tripartite de Educação e das Comissões Intergestores Bipartites de Educação do Sistema Nacional de Educação. O Ministério da Educação, ouvidas as instâncias referidas no parágrafo 1º deste artigo, editará atos sobre o monitoramento e avaliação deste PNE considerados o escopo, as competências, os critérios e os mecanismos para o monitoramento e avaliação deste PNE, as formas de participação da sociedade nos processos de monitoramento e de avaliação deste PNE, e a disponibilização de dados que auxiliem os entes federativos no monitoramento dos respectivos planos de educação. Percebam que um dos pontos principais do PNE é o monitoramento. Não basta apenas você fazer um PNE, tá aí, ó, cumpram, se isso não for monitorado permanentemente. Né? Então, e quem monitora isso, entre outros entes, é a sociedade civil também. Tá? As atividades de monitoramento e avaliação de que trata o CAPT serão realizadas com a participação. Olha quem participa: o Ministério da Educação, o Conselho Nacional de Educação, a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, a Comissão de Educação e Cultura do Senado Federal e o Fórum Nacional de Educação. Tá? São as instâncias que participam nas atividades de monitoramento e avaliação.
Os poderes executivos estaduais, distrital e municipais editarão atos para disciplinar o monitoramento e avaliação dos respectivos planos decenais de educação, considerando, aí é a mesma situação a nível federal, vai acontecer nos níveis estadual e municipal, né? Participação dos órgãos responsáveis pela educação, comissão de educação dos poderes legislativos, conselhos e fóruns de educação dos respectivos entes. O escopo, competência, critério, mecanismo para monitoramento e avaliação dos respectivos planos e disponibilização de dados que auxiliem os estados e municípios para esse fim. Tudo que está lá no federal vai ser reproduzido em nível estadual e municipal também, né? Mas quem, obviamente, vai baixar as normas é o Poder Executivo, é o governador e o prefeito, como isso vai ser feito, tá bom? Os estados e seus municípios atuarão em regime de colaboração para garantir a elaboração e a divulgação de informações organizadas por ente federativo e consolidadas em âmbito estadual a cada 2 anos. A cada 2 anos, os estados e os municípios vão divulgar as informações consolidadas sobre o andamento do seu plano, tá? A fim de realizar o monitoramento dos planos estaduais e municipais de educação e subsidiar a elaboração dos respectivos planos de ações educacionais previstos no artigo 13 desta lei. Isso é importante, tá? Esses planos de ações educacionais, a gente vai chegar lá para falar sobre eles. Artigo 9º. A União realizará, no mínimo, 2 conferências nacionais de educação até o término da vigência deste PNE, precedidas de conferências estaduais, distritais e municipais, promovidas pelos respectivos entes federativos e articuladas pelo Fórum Nacional de Educação, assegurada a pluralidade de perspectivas e a ampla participação social. As conferências nacionais de educação realizar-se-ão com intervalo de até 4 anos entre elas, podendo ser convocadas extraordinariamente quando necessário. Então, assim, nestes 10 anos, nós teremos pelo menos 2 conferências nacionais de educação, justamente para acompanhar o que está sendo feito. Tá? E essas conferências, elas são precedidas pelas conferências municipais e estaduais. As municipais geram delegados para as estaduais, que, por sua vez, geram delegados para as nacionais. Onde que eu parei? Vamos lá. Parágrafo 2º, né? A União disponibilizará os documentos técnicos oficiais de monitoramento e avaliação para os debates em todas as etapas das conferências. Artigo 10. O Ministério da Educação editará atos sobre a composição e o funcionamento do Fórum Nacional de Educação, instância consultiva permanente de participação social no âmbito deste PNE, assegurada a pluralidade em sua composição. É importante, gente, porque o Fórum Nacional de Educação, ele tem várias atribuições e destas atribuições, o acompanhamento do PNE é o mais importante deles, ou um dos mais importantes deles. Então, olha aqui no parágrafo único. Ao FNE compete acompanhar a implementação e o cumprimento das metas deste PNE, coordenar as conferências nacionais de educação e promover a sua articulação com as conferências estaduais, distritais e municipais que as precederem, sendo estas coordenadas pelos respectivos fóruns de educação dos entes federativos subnacionais. As metas previstas no anexo 1º desta lei deverão ser monitoradas pelo INEP, com publicação bienal, lembra? 2 em 2 anos, até 31 de março, dos índices de alcance das metas referentes aos 2 exercícios anteriores, com informações organizadas por unidade da federação e consolidadas em âmbito nacional. Então, o INEP ele vai divulgar por unidade da federação os índices e depois consolidar no nacional. A publicação de que trata o caput deste artigo deverá contar com ampla e acessível divulgação, incluída a disponibilização em sítio eletrônico de livre acesso que contenha as notas metodológicas dos indicadores, os índices de alcance das metas atualizados periodicamente em prazo inferior ao estabelecido no caput deste artigo, sempre que haja disponibilidade de dados. O que está se falando é assim, ó, a cada 2 anos, mas pode ser antes, se tiver dado para poder divulgar, tá bom?
O INEP divulgará todos os dados e microdados dos censos anuais da educação básica e superior, dos exames e dos sistemas de avaliação agregados e desagregados, nos termos da Lei 15.017 e observada a Lei 13.709, que é a LGPD, né? O aprimoramento dos instrumentos de avaliação e coleta de dados utilizados para monitoramento da SPNE não poderá comprometer a consistência das séries históricas de indicadores durante a vigência do plano. Porque às vezes acontece, vamos mudar, modernizar a forma de coleta. Tudo bem, só que não pode comprometer a consistência da série histórica, né? Você está usando uma metodologia, depois você muda a outra que te impede de entender a progressão, né? Pode haver, mas eu preciso ter esse cuidado. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, deverá subsidiar o INEP, inclusive mediante compartilhamento de dados, adaptação dos instrumentos de coleta e cooperação técnica para o monitoramento das metas previstas no anexo 1º desta lei, incluindo o levantamento de dados de populações específicas, tais como indígenas, quilombolas, pessoas surdas e pessoas com deficiência. Para fins do disposto no CAPT, o INEP contará com o apoio de outros órgãos federais, estaduais, distritais e municipais responsáveis por dados, informações administrativas e estatísticas relevantes. Artigo 12. O Ministério da Educação utilizará como fontes de informação para o monitoramento e avaliação da SPNE, entre outras. Então, quais são as fontes que o MEC vai usar para monitorar e avaliar o PNE? Primeiro, Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, SAEB, né? Realizado em regime de colaboração com Estados, Distrito Federal e municípios. Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, SENAIS. Sistema Nacional de Avaliação da Educação Profissional e Tecnológica. Censo da Educação Básica. Censo da Educação Superior. Censo da Pós-Graduação Stricto Sensu. Os dados oriundos da PNAD contínua, né, a Pesquisa Nacional para Amostragem de Domicílio, do Censo Demográfico e da Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS. Ou seja, todos esses dados compilados vão ajudar a monitorar as metas do PNE. O Ministério da Educação utilizará avaliações internacionais das quais o país participa oficialmente, como instrumentos complementares de monitoramento da SPNE, tais como o PISA, o ERCE, né, que é o Estudo Regional Comparativo, o Estudo Internacional de Tendências em Matemática e Ciências, o Estudo Internacional de Progresso em Leitura, todos esses vão servir também como embasamento, ok? Pessoal, eu não vou continuar com 13, porque aqui a gente vai entrar num outro assunto que eu quero discutir com vocês de uma maneira mais apurada, que são os planos de ações educacionais, que é uma novidade que está aparecendo na lei, né? Os planos de ações educacionais eles já aconteciam, mas agora ele está aparecendo na lei do PNE. E isso reforça a sua importância e a sua necessidade. Então, eu vou encerrar aqui no artigo 12, e na nossa próxima aula do preparatório eu vou dar continuidade a partir do artigo 13. Tá? Só para a gente poder concluir aqui, é importante, às vezes a gente vê, nossa, a lei é muito bonita, mas na prática isso não acontece. Mas esse é um objetivo de uma lei. O objetivo da lei é fazer com que, pela força, pela imposição, as coisas comecem a acontecer. A gente sabe que tem muita lei que existe no Brasil que não pega, mas não é por causa disso que a gente vai desistir de ter lei. Ao contrário, o que a gente tem que fazer? É justamente, se a lei não pega, é a gente cobrar para que ela pegue. Né? E, principalmente, a gente que é da educação, nós precisamos saber o que diz a lei. Né? Por isso que eu sempre bato, LDB, nós temos que saber. E agora nós precisamos saber o que diz o PNE. Nós conhecíamos lá o PNE da Lei 13.005. Agora nós temos um PNE novo. Nós precisamos dominar o que diz esse PNE, até para que a gente fale assim, opa, não, a gente tem meta a cumprir nisso daqui. Nós precisamos colocar isso. É o embasamento legal que a gente tem, não é apenas o embasamento teórico. Olha,
a educação integral ela é muito boa teoricamente, da questão pedagógica e tudo. É verdade. Só que a gente também tem um compromisso legal de implantar a educação integral. Então, é isso que a gente precisa, enquanto educador, saber. A gente está estudando aqui com foco no concurso, sim, mas a gente também precisa dominar o que diz a letra da lei, sobretudo no novo PNE. Né? E é uma lei nova, por isso que é importante. Tá bom? Pessoal, alguma pergunta, algum comentário, alguma coisa que ficou pendente aí que vocês queiram perguntar? Não? Então, a gente vai fazer assim. Pessoal, essa primeira aula aqui foi uma aula aberta para todo mundo, né? Essa aula vai ficar disponível lá no nosso YouTube. As próximas aulas já são aulas específicas lá do nosso preparatório, então o pessoal que já está lá no grupo do preparatório, essa aula daqui a pouco vai estar lá no nosso Classroom, depois eu vou colocar lá o link para vocês já poderem, se quiserem rever, quem não pôde ver, né, ver de novo, ou não conseguiu ver tudo. E, inclusive, esse material aqui, né, esse PDF também vai estar lá. E, na próxima aula, nós vamos dar continuidade a partir do artigo 13. Tá? Próxima aula, quando seria? Né? O nosso preparatório, as aulas ao vivo, acontecem às sextas-feiras. Uma vez por semana só? Sim. Por quê? Porque eu fiz um modelo aqui de aulas gravadas. O que eu tenho observado é que muita gente não consegue assistir a aula ao vivo e acaba assistindo gravada depois. Né? Então, o que nós preferi fazer aqui? Otimizar isso. A gente vai ter uma aula semanal ao vivo e uma série de aulas gravadas, mas aulas curtas. Quem já conhece dos outros, né, as microaulas, são aulas mais curtas, de 10, 15 minutos, que permite que vocês consigam ver, né? Porque às vezes uma aula de 1 hora, você não consegue ver ela. Mas 10 minutinhos você vai ouvindo até no ônibus, você vai vendo lá no metrô. Então, esse é o objetivo. Só que o Plano Nacional de Educação, justamente por ser uma lei nova, eu vou fazer ao vivo. Então, nossa próxima aula será ao vivo também. Nossa próxima aula seria na sexta-feira, porque excepcionalmente a gente começou na segunda, só que sexta agora é um feriado. Né? Eu vou ver aqui direitinho, mas muito provavelmente, talvez a gente faça essa aula no sábado. Mas eu vou conversar com vocês no grupo direitinho e coloco para vocês. Tá bom? Em breve também vai estar lá, provavelmente amanhã eu vou disponibilizar lá no Classroom para você, no grupo, nosso calendário de aulas, tudo direitinho, as atividades, as primeiras aulas gravadas também já vão estar entrando, e aí a gente vai se falando lá pelo grupo, ok? Não poderia ser toda segunda? A questão de dia, Eliana, porque assim, nós temos outras turmas também, né? E aí você pode falar, não podia ser toda segunda, a pessoa, mas segunda eu não posso, não podia ser toda quarta, então assim, vai ter que ser um dia da semana, né? Eu vou ver aqui direitinho, porque a ideia é que seja um dia que não tenha tanto feriado, né? Justamente para a gente não precisar ficar mudando. Pode ser que seja segunda. Eu vou ver direitinho e vou estar passando para vocês isso daí nos próximos, durante a semana, tá? Aí a gente conversa e bate o martelo, tá bom? Mais alguma coisa, gente? Não? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Leiam, tá, o material, é importante, leiam a lei. Lei é para ser lida. O Brasil não cumpre lei. Justamente por isso que a gente tem que ler para saber. Tá bom? E então, próxima aula a gente dá continuidade aí no PNE. Tem muita novidade, principalmente quando a gente for falar das metas. Tem muita coisa interessante nas metas e muita coisa para a gente discutir nas próximas aulas. Tá bom? Então é isso, gente. Boa noite, bom descanso e até a próxima. Tchau, tchau.